Meus irmãos queridos, vamos abrir então nossas Bíblias na carta de Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Obrigado, Manassés. Versículos de 1 a 4. Esse será o texto da nossa exposição da palavra. Tiago, capítulo 1, versículos de 1 a 4. Como o presbítero Manassés já nos instruiu, mantenha sua Bíblia aberta durante a exposição da palavra, pois nós iremos recorrer ao texto durante a pregação. Assim está escrito na palavra do Senhor. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Amém. Vamos orar ao Senhor outra vez. Senhor nosso, estamos mais uma vez diante da Tua palavra, e o nosso clamor ao Senhor, nossa oração neste momento é para que Teu Espírito Santo venha nos iluminar. Ó Senhor, que essas palavras de fato sejam palavra de Deus para cada um de nós que aqui se encontra e que está acompanhando também a transmissão desse culto pela internet. Senhor, sem o Teu Espírito e sem o Teu favor, nenhuma dessas palavras farão sentido para nós. É por isso que nós te clamamos nessa hora. Em nome de Jesus Cristo, fale aos nossos corações nessa noite e ensina-nos a Tua vontade boa, agradável e perfeita. No nome de Jesus nós te oramos. Amém. Meus queridos irmãos, nós estamos começando hoje a exposição da carta de Tiago, e eu pretendo regularmente expor ela ao longo desse começo do ano, para que sejamos todos edificados. E antes de olharmos propriamente para o texto que foi lido, eu gostaria de fazer algumas considerações a respeito dessa carta, deste livro do Novo Testamento, que é tão precioso, que é tão importante para nós. Pela manhã nós começamos a exposição do livro do profeta Ageu. O livro do profeta Ageu é um livro pequeno, poucos capítulos. Eu até cheguei a brincar antes de começar a exposição, falando, olha, não sei se o livro de Ageu se escondeu aí na sua Bíblia. É tão pequenininho que às vezes é difícil de você encontrar. E a gente foi ali ensinando como encontrarmos o livro e o texto. Mas apesar de pequeno, apesar de poucas palavras, são muitas as lições do livro do profeta Ageu. O mesmo pode ser dito também da carta de Tiago. Essa carta ela já foi dita por alguns pregadores e alguns teólogos como sendo o livro de Provérbios do Novo Testamento. Você conhece o livro de Provérbios, que vem depois do livro dos Salmos. E o livro de Provérbios ele é comumente conhecido por ser um livro de sabedoria, de conselhos. Você lê o livro dos Provérbios e basicamente cada versículo tem alguma lição, tem algum ensino, tem alguma palavra direta de aconselhamento para nós. E isso é uma bênção. A carta de Tiago, ela se assemelha de certa maneira a este livro, não na sua estrutura literária, mas na quantidade de temas que Tiago trabalha aqui. Veja, nessa carta, Tiago escreve para pessoas que passavam por diversos problemas. Aqui no texto que já foi lido, você já pôde perceber, no texto que vai ser exposto também, que as pessoas que receberam essa carta eram pessoas que passavam por duras provações, pessoas que experimentavam dores nas suas vidas por causa de perseguição, por causa de aflições neste mundo, tudo isso também por causa da fé que eles professavam ter em Jesus Cristo, e por isso eram perseguidos, e por isso estavam espalhados, como ele mesmo fala, a todos que se encontram na dispersão. Dispersão não é um lugar, ele está falando a todos os crentes que estão espalhados por todo o mundo.
Mas esse povo que recebeu essa carta não só estavam passando por duras provações. Na carta de Tiago nós vamos encontrar também a palavra nos ensinando a lidar na hora da tentação, para não cairmos em tentação e não chegarmos a pecar. Tiago também nos ensina aqui que alguns crentes estavam sendo humilhados pelos ricos nas suas cidades. Havia também desavença entre irmãos que eram mais abastados financeiramente e irmãos que não eram tão bem abastados assim. Havia guerra no meio das igrejas, havia guerra no meio desses irmãos, discussões, justamente por conta de certos status social que alguns levavam e outros não tinham. Tiago aconselha esse povo também. Alguns membros também da igreja do Senhor estavam buscando posições de liderança. Eu me sinto chamado para ser um pastor, então o que é que eu faço para ser um pastor? Eu me sinto chamado para ser presbítero, para ser diácono, os oficiais da igreja. Tiago dá uma palavra de aconselhamento àqueles que querem ser líderes, que se sentem chamados, vocacionados à liderança da igreja. Ele também fala para aqueles que estavam falhando em viver o que pregavam, ou seja, aqueles que eram hipócritas. Lembra? Aqueles que são hipócritas são aqueles que normalmente vivem da seguinte maneira: eles dizem para você o seguinte: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Eu ensino a você como viver, mas não olhe para a minha vida como um exemplo, porque se você fizer o que eu faço, eu não faço aquilo que eu digo. Isso é hipocrisia. E Tiago confronta aqui nessa carta e diz: meus irmãos, nós devemos viver aquilo que nós pregamos, aquilo que nós falamos. Ele vai dizer para nós termos cuidado com a nossa língua e dominarmos a nossa língua, e não o contrário, sermos dominados por ela, porque a língua é como um fogo. E ele diz também aqui que a língua é mal incontido, ela pode fazer destruir vidas. Tiago também nos ensina aqui, por meio do Santo Espírito de Deus, a como cuidar daqueles que estavam se afastando do caminho do Senhor, se desviando do caminho do Senhor, e também crentes que estavam vivendo em outros tipos de dificuldade que envolviam também uma condição mundana, crentes que viviam com um pé na igreja e um pé no mundo, como nós costumamos falar hoje em dia. Sabe como é isso? Tiago também trata sobre isso. Diante de tamanha diversidade de assuntos, meus irmãos, veja como essa carta ela é necessária de nós ouvirmos e escutarmos e aprendermos aquilo que o Senhor tem para nós diante da exposição dessa carta. Hoje, no texto que foi lido, nós vamos ver então o servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, pois é assim que Tiago se identifica, nos ensinando nesses primeiros versos que a vida verdadeira, a vida que nós temos em Jesus Cristo, a vida que nós recebemos de graça e pela graça, é uma vida que deve ser vivida sob a influência da cruz. Se nós somos crentes, se nós professamos uma fé em Jesus Cristo, a nossa vida deve ser influenciada pelo sacrifício de Jesus Cristo, pela obra salvífica de Jesus Cristo, porque grande foi o amor de Deus, meus irmãos, ao entregar o seu Filho para morrer na cruz por nós. Grande é o amor de Deus, que dia após dia nos preserva no seu caminho, olhando para nós e não se lembrando mais dos nossos pecados, mas tendo nós a nossa dívida cancelada, a nossa dívida de pecados rasgada, riscada pelo Senhor, porque Jesus Cristo, o homem Deus, o Filho de Deus, morreu para nos salvar. Não podemos viver uma vida diferente, não podemos viver uma vida longe do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é isso que Tiago então passa a nos ensinar. A verdadeira vida deve ser vivida sob a influência da cruz e debaixo do senhorio de Jesus. Esse é, portanto, o tema da mensagem que eu quero então meditar aqui com vocês. O primeiro ponto que fica claro para nós está no versículo 1. Tiago é uma pessoa que é extremamente influenciada pela obra do seu Senhor, do seu Salvador e do seu irmão Jesus Cristo. Sim, meus irmãos, quem é Tiago e quem é Deus
para Tiago é o que ele nos ensina aqui. Tiago, meus queridos irmãos, esse autor que se identifica simplesmente assim, dizendo o seu nome, eu sou Tiago, parece não nos deixar muito claro, olhando somente para esse texto, quem de fato é esse Tiago. Estou falando isso porque na Bíblia havia pelo menos 3 Tiagos. Você vai encontrar pelo menos 3 Tiagos no Novo Testamento. São eles, primeiramente, Tiago, apóstolo, filho de Zebedeu, irmão de João, o apóstolo também. Você vai encontrar também Tiago, o apóstolo, o segundo apóstolo, que era o filho de Alfeu. Então você tinha 2 Tiagos apóstolos, Tiago, filho de Zebedeu, e Tiago, filho de Alfeu. Tiago, filho de Zebedeu, era o irmão de João, apóstolo também. Tiago, filho de Alfeu, não era irmão desses 2, mas era outro Tiago. Mas havia um terceiro Tiago que a Bíblia menciona também lá nos evangelhos. E esse Tiago é o filho de Maria e de José. Nós encontramos o seu nome sendo mencionado por Mateus no capítulo 13, versículo 55. Ali você encontra o registro do nome dos irmãos de Jesus, irmãos por parte de mãe. Sim, porque Maria e José, depois do nascimento de Cristo, vieram a ter outros filhos. E é este o Tiago que aqui está escrevendo essa carta. Esse irmão do Senhor Jesus, no começo do ministério do Senhor Jesus Cristo, não creu no Senhor. O contexto em que o seu nome surge aqui no Evangelho de Mateus, como eu citei, no capítulo 13, versículo 55, não é de um homem crente, mas exatamente de um incrédulo. Tiago, ele queria que o Senhor Jesus parasse com aquela história de ficar pregando esse Evangelho. Para com isso. Os irmãos de Jesus certa vez queriam pará-lo, não criam em Jesus. Mas a história da igreja e outros trechos da Escritura, como também a primeira carta aos Coríntios, o livro de Atos também, vão nos dar lampejos da história do que aconteceu com esse Tiago. De incrédulo, ele veio se tornar crente no Senhor Jesus. E de crente, ele veio se tornar líder da igreja de Cristo. Sim, porque esse Tiago, meus amados irmãos, veio a ser um pastor da igreja em Jerusalém. Pastor da igreja em Jerusalém, que na época em que ele escreve essa carta, já passava por duras perseguições. A igreja de Jerusalém foi a primeira igreja a sofrer perseguições, e essa perseguição era dentro da própria casa, irmão contra irmão, pai contra filho, filho contra mãe. Se você fosse um judeu e se convertesse a Jesus Cristo, a sua família poderia lhe expulsar de casa. Você poderia perder o seu emprego. Você poderia ter a sua casa saqueada. Você poderia ser expulso da própria cidade, ser preso e até mesmo ter a sua vida ceifada, com autorização das autoridades políticas da época, por meio de manobras políticas e religiosas que existiam naquela época. Tiago, diante dessa perseguição, desse cenário de dificuldades também, não abandonou a fé. Pelo contrário, buscou no Senhor todo o amparo e todo consolo e todo descanso que nós precisamos e desejamos na hora das provações. Os pais da igreja chegaram a chamar este homem de Tiago, joelho de camelo. Por que joelho de camelo? Se você prestar atenção, as patas do camelo nas juntas, as rótulas são as bolas, né? Bem inchadas. E Tiago, ele passava muito tempo de joelhos orando, ao ponto que os seus joelhos ficavam inchados de tanto tempo que ele passava com os joelhos dobrados, orando e clamando ao Senhor. Veja, meus irmãos, o que é que leva um homem incrédulo, que antes rejeitava e condenava a pregação do Evangelho, a agora ser um homem transformado pelo poder dessa palavra, pelo poder de Jesus Cristo, e agora ser um homem que tem os seus joelhos inchados, porque crê nesse Senhor, nesse Salvador,
e crê que todas as dificuldades, todas as aflições e todos os problemas que nós vivemos nesse mundo não podem se comparar com a glória que há de vir, não se comparam com o descanso, com a paz que excede todo entendimento que nós já temos hoje disponível com o Senhor nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Só o Senhor é que pode fazer uma obra como essa. É a obra de Jesus Cristo que nos influencia e que nos transforma de incrédulos a crentes, de rebeldes, filhos da ira, a filhos do Senhor, filhos do amor, filhos da justiça, crentes no Senhor, que diante das aflições, das dificuldades e das loucuras desse mundo, que às vezes nem nós conseguimos explicar o que acontece na nossa vida, de tão complexo que os problemas muitas vezes surgem diante de nós, é o Senhor quem nos faz permanecer de pé, é o Senhor quem nos faz não desistir, mas continuar crente e descansando e experimentando dessa bondade e dessa paz que vem do Senhor. Irmãos, é perturbador chegar no fim do dia, depois de tanta luta, depois de tanto trabalho, depois de tanta aflição, depois de tanta agonia, você chegar em casa, deitar na sua cama, fechar os olhos e não conseguir dormir, porque a ansiedade toma conta do seu coração, porque as preocupações se amontoam dentro da sua mente. Você fecha os olhos, mas não consegue dormir. Você abre os olhos, você vê no celular, vê no relógio, as horas vão passando, a madrugada adentro e você não consegue dormir. Quando você menos espera, o sol já está se levantando novamente e você não conseguiu descansar, porque de alguma forma a sua paz foi roubada. O que Tiago nos ensina aqui com a sua vida, com o seu testemunho, é que diante das provações deste mundo, quem nós somos e quem Deus é não muda, porque o nosso Deus imutável é aquele que nos preserva no meio do caminho, é aquele que nos sustenta na hora da dor, é aquele que nos lembra: meu filho, minha filha, é verdade, você está provando de aflições, mas eu não estou só vendo as suas aflições, eu não estou só enxergando as provações, eu não estou só contemplando a sua dor, eu estou contigo, caminhando, ainda que seja pelo vale da sombra da morte, você não está sozinho, eu sou o seu pastor e nada vai te faltar. Esse é o nosso Deus. Tiago, então, meus irmãos, se identifica não como o irmão de Jesus Cristo, ele não enche o peito para dizer: eu sou o irmão do Salvador, eu sou o pastor de Jerusalém, eu sou aquele blindado pela igreja, eu sou aquele que tem força para vencer as provações. Aprendam comigo, eu vou ensinar para vocês aqui qual é o segredo de vencer as provações. Não. Tiago se identifica para nós como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Viver sobre a influência da cruz é reconhecer que, independente das circunstâncias que nós vivemos, a nossa identidade diante do Senhor não muda. Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo Senhor, Ele continua sendo nosso Pai. Nós continuamos sendo obra de suas mãos, seus servos e seus filhos. Isso não muda, meu irmão, isso não muda, minha irmã. Mas o texto segue, e os versículos de 2 a 4, então, Tiago introduz o assunto das provações. Eu queria que você voltasse os olhos mais uma vez para o texto. Ele diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Notem, meus queridos, que logo no começo da argumentação, Tiago não se vê distante dos irmãos. Ele chama ele de meus irmãos. É interessante porque ele é irmão de Jesus Cristo, consanguíneo por parte de Maria, mas ele não usa dessa posição para se ensoberbecer. Ele se identifica como também irmão do povo que está sofrendo. Ele diz: meus irmãos.
É assim que ele chama os seus irmãos: vocês são meus, estamos juntos. Tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Quando o Tiago fala isso, ele não está considerando a possibilidade de passarmos por provações. Ele não está considerando a probabilidade. Olha, se você vier a sofrer nesse mundo, se você vier a passar por algum problema nessa vida, faça isso, faça aquilo. Note que o texto não apresenta para nós questões de possibilidade ou de probabilidade. Tiago tem por certo que se você é filho de Deus, se você é filha de Deus, se assim como ele você é servo, você é serva de Deus e do Senhor Jesus Cristo, você vai passar por provações. Você vai passar por dificuldades. Nós passamos por provações. Então não é uma questão de se ou talvez, pode até ser uma questão de quando você passar, mas todos nós passamos por provações. E ao passar por provações, meus amados irmãos, Tiago nos diz para nós termos um motivo de alegria. Ser provado, ser afligido, sofrer por causa da nossa fé em Jesus Cristo, não é razão de nós abandonarmos a fé. Não é motivo de nós nos afastarmos de Deus, da comunhão com o Senhor, mas é motivo de alegria. E veja, meus amados irmãos, talvez isso para você não seja uma novidade. Talvez para você essa palavra ela não seja nova. Mas para o mundo que nós vivemos, sofrer não é sinônimo de alegria. Sofrer não é sequer algo considerado na mente dos homens hoje em dia. Tome, por exemplo, quando nós ficamos doentes, quando nós adoecemos. O nosso desejo é encontrar um remédio que passe a dor imediatamente. Não, eu não posso parar. Eu não tenho condições de parar. Se você é acometido por alguma virose, se você é acometido por algum vírus, você quer tirar aquilo ali do seu corpo imediatamente. Ainda que você vá a um médico e você diga, olha, me dê um remédio para cortar essa gripe, para tirar essa virose de mim imediatamente. O médico normalmente ele vai dizer para você, olha, não tem remédio para a gripe, não tem remédio contra a virose, contra o vírus. Tem as medicações para aliviar os sintomas e a cura é você esperar o ciclo do vírus. Aí você fala, mas médico, mas doutor, quanto tempo isso? Olha, de 3 a 5 dias. Você fala, mas não quero ficar com isso nem meio dia. Que dirá 3, 5 dias? Eu quero que isso saia de mim imediatamente. Nós não gostamos, meus irmãos, e isso não é errado. O que Tiago está dizendo aqui não é que você deve ficar feliz porque você ficou gripado, não é ficar feliz porque você está com uma doença, não é ficar feliz porque você está com um problema, não é para você saltar de alegria e dar risos, gargalhadas porque você está sofrendo. Mas a palavra que o Senhor está nos dando aqui é que diante das provações nós não podemos encontrar motivo para desistir da fé. E por que a palavra do Senhor nos ensina isso, meus irmãos? Existem algumas razões para nós concordarmos com esse argumento de Tiago, e a palavra do Senhor nos ensina. Em primeiro lugar, as provações, elas não são incompatíveis com a nossa fé e com a nossa vida cristã, porque nós temos que lembrar que nós somos pecadores. A palavra do Senhor nos ensina isso. Romanos capítulo 3, versículo 23 diz para nós que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Algumas traduções até dizem o seguinte: todos pecaram e estão separados ou afastados da glória de Deus. Isso tudo começou lá no Éden. Deus disse para os nossos pais não comerem do fruto proibido, do contrário, certamente eles morreriam. Eles comeram do fruto, foram expulsos do jardim, e agora sobre fadiga, sobre trabalho cansativo, o homem tiraria o seu sustento da terra. Mas mais do que isso, o Senhor disse que por causa do pecado do homem, a terra seria maldita. A terra foi amaldiçoada. Veja, irmãos, aflições, problemas, dificuldades, provações, neste mundo, não é uma coisa estranha para nós. A Bíblia explica a origem de todo o caos e de toda essa desordem.
Então esse é o primeiro motivo. A nossa pecaminosidade fala para nós que não é incompatível nós encontrarmos provações nesse mundo, nós termos dificuldades e aflições nessa terra. Em segundo lugar, a Bíblia vai dizer também que nós somos humanos, vai nos lembrar da nossa limitação. O Senhor Jesus falou para o seu povo que sem Ele nós não podemos fazer nada. É por isso que ao orarmos, nós terminamos as nossas orações pedindo ao Senhor, clamando ao nosso Deus e Pai, e costumamos terminar nossas orações em nome de Jesus. É pelos méritos de Cristo que as bênçãos do Senhor nos alcançam. É pela obra salvífica do Senhor Jesus, é porque Ele morreu na cruz, que nós não somos consumados, meus irmãos, pelas nossas próprias maldades. É por causa de Cristo. Nós, por nós mesmos, não conseguimos nem nos levantar da cama. Nós, por nós mesmos, não conseguimos nem nos livrar de inimigos invisíveis aos nossos olhos, como eu já citei, questões de vírus e doenças causadas por eles. Somos pequenos, somos falhos, somos dependentes do Senhor, e isso é uma coisa boa. Mas há um terceiro argumento que eu quero lembrar a vocês, que a palavra do Senhor nos ensina. A Bíblia fala que a vida cristã, ela também nos revela alguns inimigos. Seguir a Cristo, alguém já disse que é andar na contramão do mundo. Seguir a Jesus Cristo, alguém já disse que é andar numa direção contrária à maré. O mundo vai para esse lado, o crente vai para um lado diferente. O mundo diz, o certo é esse, o crente diz, não é não, o certo é outra coisa. Não porque o crente é sabido, não porque o crente quer ser o santarrão, mas porque o crente vive debaixo da influência da cruz. E o Senhor Jesus é quem conduz os nossos passos. Nós louvamos, Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus rompeu nossas cadeias, Ele nos libertou, Ele é a nossa esperança, Ele é o nosso guia e protetor, e com Ele nós iremos até o fim. Meus irmãos, se é isso que você crê, se é isso que você confessa, se é isso que você fala e vive, pelo menos 3 inimigos você vai encontrar nessa vida. O primeiro deles, a palavra vai dizer que é Satanás, o inimigo do povo de Deus, o anjo caído, aquele que é apontado e chamado na Bíblia também de diabo, o acusador, a antiga serpente que fez os nossos pais caírem em pecado também, que tentou os nossos pais no jardim. Satanás é ardiloso, e nós não podemos fingir que ele não existe, e nós não podemos esquecer da sua presença. É claro que nós também não podemos ficar culpando Satanás de tudo que dá errado na nossa vida. Não seja aquele crente supersticioso que de repente cai um prato no meio da sua cozinha, quebra, você diz, pronto, foi o cão. Foi o inimigo, está repreendido em nome de Jesus, né? Não é por aí também. Mas nós não vamos fechar os olhos para as artimanhas do inimigo, porque a palavra nos diz, desde o capítulo 3 de Gênesis, que ele é sagaz, ele é inteligente, ele é articulado, ele é planejado. O Senhor Jesus mesmo disse que os demônios, eles não trabalham de maneira desorganizada. Eles não lutam uns contra os outros, porque do contrário, a casa deles, a ideia deles, o propósito deles seria destruído por eles mesmos. Não ficaria de pé. Jesus disse isso. Então, se a palavra nos ensina isso a respeito de Satanás, nós não podemos negligenciar e subestimá-lo. Mas nós devemos então nos enchermos da palavra do Senhor e enfrentarmos esse inimigo, porque a palavra do Senhor também diz que quando Satanás está como um leão ao nosso derredor, nós devemos resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É isso que diz a palavra do Senhor. Mas há um outro inimigo também, o mundo. Eu falei que esse Tiago não é o Tiago, irmão de João.
o apóstolo. Mas o apóstolo João escreveu um evangelho e escreveu 3 cartas que estão aqui também na palavra de Deus, na Bíblia. E na sua primeira carta de João, nós vamos encontrar o apóstolo dizendo algo muito interessante para o povo de Deus. E foi até falado hoje também na escola bíblica, eu quero citar isso também. João disse, inspirado pelo Santo Espírito de Deus, que aquele que se diz amigo do mundo é inimigo de Deus. E quando você lê assim rapidamente, superficialmente, meus irmãos, veja, nós não podemos isolar esse versículo e interpretar ele separado das Escrituras. O que é que João quer dizer por ser amigo do mundo significa ser inimigo de Deus? João, ele fala na sua carta a esse respeito, porque o povo de Deus é um povo que anda de maneira completamente diferente do mundo lá fora. O povo de Deus é marcado por uma ética, por uma moral que é ensinada, que é conduzida, que se encontra no reino de Deus. Nós não devemos mentir, nós não devemos matar, nós não devemos roubar, nós não devemos adulterar, nós não devemos dar falso testemunho, nós não devemos ter inveja uns dos outros, nós não devemos desonrar uns aos outros, nós não devemos nos esquecer do Senhor, zombar do Senhor e não adorar o Senhor. Pelo contrário, devemos adorar a Ele e a Ele somente. Resumidamente, é isso que os 10 mandamentos nos ensinam. E isso marca o povo de Deus. João diz, se você for amigo do mundo, o mundo vai te ensinar coisas contrárias à palavra de Deus. E se você se tornar amigo desse mundo, você vai ser inimigo do Senhor. Talvez você esteja se perguntando no seu coração, pastor, qual é o grande problema de se tornar um inimigo de Deus? Eu convido você a ler as Escrituras e ver qual é o fim de todos os inimigos do Senhor dos Exércitos. É a destruição, é a condenação. E é no fim da história um lago de fogo, onde eternamente serão perturbados aqueles que não foram encontrados no livro da vida, onde estão inscritos os nomes dos filhos de Deus, dos servos de Deus, daqueles que são amigos de Deus e inimigos do mundo. Devemos lutar contra o mundo e não ser amigos do mundo. Mas o último inimigo que nós encontramos neste mundo, talvez seja o mais difícil de nós vencermos. A Bíblia nos ensina que a carne, a nossa carne, também é um dos nossos inimigos. O apóstolo Paulo, ele diz que aquilo que ele quer fazer, aquilo que ele queria fazer, ele não fazia. E havia uma luta entre o espírito e a carne. O bem que ele queria fazer, ele não fazia, e o mal que ele não queria fazer, esse ele fazia. Uma luta. Mas logo depois de falar dessa luta, inspirado pelo mesmo Espírito, Paulo vai dizer lá no capítulo 7 de Romanos, que aqueles que se deixam ser conduzidos pelo Espírito do Senhor, esses vencerão a carne, porque não são mais escravos do pecado. Sendo assim, meus amados irmãos, diante desses inimigos que a Bíblia nos ensina, voltamos para o texto aqui de Tiago, e Tiago diz, meus irmãos, alegrem-se todas as vezes que vocês passarem por várias provações. A palavra várias aqui não vem por acaso, porque as dificuldades elas são muitas e elas podem vir por diversas portas e diversos caminhos. Talvez a provação e a dificuldade que eu sofro não seja a que você sofre, não seja que o seu irmão sofre, não seja que a que outras pessoas que você conhece também sofrem. Mas o antídoto, a palavra, o caminho para enfrentarmos essas provações é um só. Tenha por alegria.
É o que Tiago diz. Por que ter por alegria? Os versículos 3 e 4 então nos dizem por que devemos nos alegrar. Veja, meus irmãos, em primeiro lugar ele diz que, sabendo que a provação é a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficiente. Quando o Tiago diz que, sabendo que a aprovação da fé, uma vez confirmada, produz perseverança, ele está nos dizendo aqui, em primeiro lugar, que as provações não são para sempre. Você está sofrendo, você está passando por angústia, você está passando por um aperto. Calma, isso vai passar. E não é da boca para fora, não é uma promessa vazia que eu estou lançando aqui para você, não é a palavra de um coach, de um conselheiro qualquer, mas é a palavra do Senhor que diz para nós que um dia toda a nossa angústia, todo o nosso sofrimento e toda a lágrima do nosso rosto será enxugada. Vai passar, vai passar. O nosso Deus é o soberano, governante de todas as coisas. E Ele prometeu que um dia vai restaurar esse mundo quebrado. E nesse novo céu e nessa nova terra nós vamos experimentar de um mundo sem aflições, sem provação. Então tenha isso como motivo de alegria. Vai passar, a provação vai passar. Mas em segundo lugar, Tiago nos diz aqui também, meus irmãos, que a provação é da nossa fé. Quando a sua fé for provada, uma vez confirmada, você vai ser uma pessoa mais perseverante. Isso é verdade, meus irmãos. Olhe para o seu passado, olhe para a sua história, veja quantos problemas, quantas aflições, quantas agonias você já experimentou nesta vida, e me diga em quantas delas o Senhor te deixou sozinho. Me diga em quantos desses problemas o Senhor te abandonou. Em quantas dessas provações o Senhor não esteve conosco. E depois da provação ter passado, como é que ficou o seu estado? Você ficou com mais dúvida a respeito de quem é o Senhor? Você ficou com mais incerteza no coração se dá certo mesmo essa história de ser crente? Ou você entendeu que o Senhor Deus, Criador de todas as coisas, Ele também trabalha em nosso favor? Ele é aquele que nos sustenta como numa torre em tempos de guerra, como um escudo na hora da aflição. Ou você conheceu mais o Senhor e pode falar como Jó? Lembra de Jó? Jó passou por muitas provações. Tiago vai até citar aqui nessa carta mais à frente. E depois de passar por toda aquela aflição, meus irmãos, passar pelo que Jó passou não é fácil. Perdeu todos os seus filhos, perdeu todos os seus bens. A sua esposa enlouqueceu e quase que quis enlouquecê-lo também, dizendo: amaldiçoa esse teu Deus e morre. Jó virou para sua esposa e disse: está louca, mulher? Nós recebemos com alegria as coisas boas que o Senhor nos dá, nós também não vamos receber as coisas ruins? Jó sofreu, e depois de ter passado por muitas provações, a palavra de Jó para o Senhor foi a seguinte: Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Meus irmãos, passar pelas provações nos tornam crentes mais fortes, nos torna um povo mais preparado para lutar contra as obras do inimigo, porque o Senhor Jesus disse que, preste bem atenção, o Senhor Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Tem gente que olha para essas palavras do Senhor Jesus e acha que é o diabo que está querendo entrar na igreja e que a igreja vai resistir ao diabo. Não,
Jesus está dizendo que é a igreja que vai saquear o inferno e tirar desse caminho de perdição os eleitos do Senhor, ao pregar o evangelho, e o Espírito do Senhor convencê-los do pecado, da justiça e do juízo. Meus amados irmãos, se nós nos firmarmos na presença do Senhor e a nossa fé provada, uma vez confirmadas, seremos cada dia mais perseverantes, e não um povo que desiste na primeira oportunidade de servir, diante da primeira dificuldade, diante do primeiro problema. Não, vamos permanecer firmes. Qual é o problema? Qual é a dificuldade? O que a palavra do Senhor me ensina? Qual deve ser a minha postura diante disso que eu não estou entendendo, mas que está fazendo mal para mim? É fugir? É correr para debaixo de um arbusto, como fez Adão? Não. É buscar a presença do Senhor de forma humilde e dizer: Senhor, me ajude. Senhor, me mostre a direção. Senhor, me dê sabedoria, me dê a resposta. Eu estou fazendo planos, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. Então fala comigo, Senhor. Mostra-me na tua palavra qual é o caminho, qual é a direção, e eu te seguirei. Essa deve ser a nossa postura. Tiago nos diz que as provações, meus amados irmãos, são pedagógicas. Ou seja, existe ensino da parte do Senhor na hora do sofrimento. Eu já falei que Jó aprendeu a enxergar Deus no sofrimento. Mas Tiago, ele continua nos dizendo aqui que a perseverança, ela deve ter uma ação completa. Se você é um crente que persevera já na presença do Senhor, saiba que essa perseverança ela ainda vai aumentar. E para aumentar, nós vamos passar por provações. Chegará o dia, meus amados irmãos, que nós seremos como Ele é, santos como Ele é. E como Tiago diz aqui, um dia nós seremos perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Hoje nós não somos ainda perfeitos. Nós não somos ainda um povo que não tem deficiência. Pelo contrário, eu erro. Você erra, e os nossos erros, em muitos momentos, podem nos machucar. O seu erro pode me machucar, o meu erro pode te machucar, mas Tiago está dizendo aqui que isso não é motivo para nós fugirmos e nos separarmos uns dos outros. Nós devemos aprender que o Senhor do rebanho, o dono dessa igreja, o dono da igreja, o cabeça que é Jesus Cristo, o cabeça desse corpo que é Jesus Cristo, Ele está nos tornando um povo cada vez mais santo, íntegro, perfeito, em nada deficiente. Há uma palavra de um pastor que eu gosto muito, chamado Guilherme Nunes. Se você quiser segui-lo nas redes sociais, eu encorajo você a fazer isso. O pastor Guilherme Nunes, certa vez, pregando esse texto, disse uma frase que me marcou muito e eu quero repeti-la aqui para vocês. Ele disse o seguinte: a inevitabilidade do sofrimento não anula a intencionalidade de Deus. Eu vou repetir: a inevitabilidade do sofrimento não anula a intencionalidade de Deus. O que é que significa isso, irmãos? Passar pelas provações é inevitável. Sofrer, todos nós sofremos, mas isso não impede que Deus haja na nossa vida no meio da dor, no meio do sofrimento. Ele está lá conosco, Ele está conosco o tempo todo. O seu nome é Emanuel, Deus conosco, Deus que não vai embora, Deus que não abandona, Deus que não nos deixa só, mas Deus presente. Esse é o nosso Deus, e isso, meus amados irmãos, deve encher o nosso coração de alegria. A vida sob a influência da cruz, ela produz perseverança, paciência. Por isso, quando nós passarmos por essas provações, nós não deveríamos tentar escapar delas, fugir do problema, fechar os olhos para ele, fingir que ele não existe. Não. A palavra do Senhor nos ensina que escapar destes momentos, ou tentar escapar, porque às vezes a gente só tenta escapar, mas não foge do problema não, o problema ainda está lá. Você tenta varrer para debaixo do tapete, mas a sujeira não foi embora, está lá debaixo do tapete, dentro da sua casa.
Tiago nos diz que tentar escapar das provações significa tentar escapar do cuidado, do zelo, do tratamento e da bênção que Deus tem para nós no meio da provação. Veja que curioso. Veja como isso é completamente contrário ao que o mundo aí fora fala. Sofrer é algo que você não pode considerar na sua vida. A palavra do Senhor nos diz que sofrer é a oportunidade de conhecermos melhor o Senhor. A provação não está longe do governo soberano do nosso Deus. Deus cuida de nós mesmo na hora da dor, mesmo quando a nuvem negra está pairando sobre nós. Acima das nuvens governa o Senhor. O sol está brilhando e vai voltar a brilhar nas nossas vidas outra vez. A impaciência pode acarretar em graves consequências, se nós formos impacientes e não pacientes, como Tiago nos ensina. E os exemplos são muitos. A palavra de Deus nos ensina. Muitos homens e mulheres foram impacientes na hora da provação da fé. Lembre-se de Abraão, o pai da fé. O pai da fé falhou na fé, pastor? Falhou na fé. E não foi uma vez só, não. Mas há um momento na vida de Abraão em que a impaciência tomou conta do seu coração e especialmente do coração da sua esposa Sara. Deus havia prometido um filho para Abraão. O tempo estava passando, ele estava envelhecendo, a sua esposa também. Sara, impaciente, e Abraão também, assim fizeram algo terrível. Sara deu a sua serva Agar e disse para Abraão: deita com a minha serva e tem filho com ela, e assim eu te darei descendência. Era um costume que havia da época. A serva da senhora, os filhos dessa serva eram considerados filhos da dona da serva também. Por isso que Sara fez isso. Mas isso não era bom aos olhos de Deus. E você sabe o que aconteceu. Abraão se deitou com Agar, Agar teve Ismael, Ismael veio a ser um homem forte, porém não foi o filho da promessa. De Ismael, 12 príncipes foram gerados e um povo rebelde, como a queixada de um jumento. Foi assim que o Senhor disse que esse povo seria. E os descendentes de Ismael até hoje lutam contra o povo de Deus. Consequências da impaciência, consequência de não perseverarmos na hora da provação. O que falar de Sansão? Sansão, diante de tantas falhas com relação ao pecado, casado com Dalila, sua segunda esposa, impaciente diante de tanto que Dalila batia na sua cabeça perguntando qual era o segredo da sua força, Sansão acabou dizendo: olha, é o meu cabelo. Sem o meu cabelo eu não tenho força. Qual foi o fim de Sansão? Foi a morte. Ele foi preso pelos filisteus, foi cegado pelos filisteus, preso no templo de Dagon, acorrentado entre as duas colunas do templo que sustentavam o templo. Ali ele orou ao Senhor e disse: Senhor, concede-me a força novamente para que o teu povo seja liberto desse povo que não é teu povo, esse povo inimigo. Deus ali concedeu força novamente a Sansão. Ele derrubou as pilastras do templo. Os filisteus ali morreram, ele também morreu. Mas veja, irmãos, a vida de Sansão poderia ter sido completamente outra. Concorda comigo? Se ele não fosse impaciente e tivesse revelado o seu segredo a Dalila, se ele não tivesse sido impaciente diante da provação e tivesse seguido um voto de Nazireu e não quebrado os seus votos com o Senhor. A Bíblia está cheia de exemplos de que a impaciência nos leva a consequências muito graves. Por isso, meus irmãos, o que esse texto nos ensina de maneira muito prática é que é impossível sermos crentes verdadeiros sem primeiro sermos humildes de espírito. Tiago, ele não encheu o seu coração dizendo que ele era irmão de Jesus, pastor da igreja de Jerusalém. Ele disse: eu sou servo de Deus. Esse texto também nos ensina que viver sob a influência da cruz é pensar menos em nós, é morrer para nós mesmos e vivermos para Cristo.
Não há maior característica, não há maior título ou maior elogio para um crente do que ser conhecido como servo de Jesus, um servo humilde e fiel. Esse texto também nos ensina que o sofrimento agora, nessa hora, não é motivo de nós murmurarmos, reclamarmos, nos enchermos de amargura e nos enfiarmos numa caverna. Vou para a igreja nada, estou com raiva da irmã fulana, estou com raiva do irmão fulano, não gostei do que fizeram, vou sair daquele lugar. Não. Devemos buscar a reconciliação, devemos buscar o caminho da paz, devemos buscar o caminho do amor, devemos buscar aprender com o Senhor diante dos problemas que surgem na nossa vida, confiar alegremente no Senhor, porque, meus irmãos, pode ser que nós não saibamos como nem quando, mas de uma coisa nós sabemos: Deus cuida de nós. Desse cuidado ninguém pode nos separar, desse cuidado, deste amor, ninguém pode nos arrebatar. Eu oro para que nós sejamos um povo perseverante, que viva debaixo dessa influência, que a cruz seja o nosso guia, a nossa regra, o nosso caminho, que a obra de Jesus Cristo faça o nosso coração pulsar com alegria, servindo a Deus de todo o coração. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Ó Senhor amado, nós te bendizemos nessa hora, porque a Tua palavra nos ensina a verdade. Ó Senhor, guarda-nos dos tropeços e da fuga, especialmente, ó Pai, na hora da provação, na hora da aflição, na hora da dor. Lembra-nos que Tu és o nosso Deus, Tu és o soberano, e nada foge do Teu controle. E se a nossa vida está em Tuas mãos, ó Deus, o Senhor começou uma boa obra em que o Senhor mesmo há de terminar. Até essa obra terminar, ó Deus, não permita que os nossos pés vacilem, tentando fugir das Tuas mãos, tentando escapar do Teu cuidado, tentando, ó Deus, tomar um barco e, mundo afora, fugir do Teu chamado em nossas vidas. Eu oro para que o Senhor, de fato, preserve cada um de nós que aqui se encontra e que aqui tem ouvido essa palavra. Preserva-nos, ó Deus, no meio do caminho, para que um dia, quando todos chegarmos na Nova Jerusalém, possamos nos regozijar. Um povo santo, perfeito, íntegro, em nada deficiente, para a glória do Senhor.